Chegamos no nosso segundo momento desta roda de prosa. A nossa primeira questão é sobre religiosidade e expressão estética. Thaís, você como uma mulher que vive isso de uma forma tão intensa, expressiva, biográfica, o que você podia contar pra gente, né, depois de já ter falado coisas tão bonitas e significativas? Eu, inclusive, fiquei pensando, né? Por que você tem tão pouco acesso a isso? Né? Eu fui ver livros sobre isso tem alguns anos, né? Não é uma coisa... Assim, tudo que você sabe é da sua biografia, imagino eu, né? Então, como é que essa questão da religiosidade e essa expressão estética que existe tanto nela quanto fora dela, e como é que é esse intercâmbio, como é que você vê esse intercâmbio entre essa imagética, né, estética, e a religiosidade? Eu gosto de pensar, e eu acho que a gente está tendo um diálogo hoje, tá bem contemporâneo, a gente está conversando bastante sobre isso, assim, eu começando a falar, na verdade, sobre isso, que é a questão do terreiro ele ser um espaço religioso, em primeiro lugar, mas também de ser um espaço, né, que, para além da questão religiosa, ele é um espaço também cultural, ele é também um espaço social. E aí, quando a gente começa a observar essas outras vertentes, né, que a gente tem dentro do terreiro, a gente começa a perceber como é que aqueles signos que a gente tem dentro do terreiro, como é que aquela maneira que a gente existe ali dentro do terreiro e a maneira como a gente faz o que a gente faz lá dentro do terreiro, ela começa a fazer uma conexão com o território. Né? Se ali dentro do terreiro a gente tem uma questão de manutenção daquilo que já existe, para fora, né, porta para fora do terreiro, é muito uma questão de conexão com algo que se perdeu de alguma maneira. Né? E isso se dá pelo jeito que você fala, isso se dá pela maneira que você se veste, isso se dá com a maneira que você se relaciona com as pessoas, então a maneira que você saúda uma pessoa mais velha, a maneira que você conversa com uma pessoa mais nova, né, a maneira que você dá a interação ali, e aí isso, né, é como se fosse uma extensão própria ali do terreiro que vai para fora, né, e quando a gente vê esse movimento para fora também, eu enxergo muito como isso de conexão, né? Como se fora desse Eguibé, fora dessa comunidade, a gente tivesse perdido isso, né? De algum momento. E aí quando a gente vai pra dentro e a gente tem essa referência mesmo de como isso forma a gente enquanto sujeito, né? A gente tem essa sensação de, nossa, é isso, né? Voltei, encontrei, agora eu consigo colocar isso pra fora, assim, né? E aí isso se caminha por vários caminhos, de várias maneiras, de vários segmentos. Eu acho que é muito nesse sentido. Desde sempre na tua vida essa religiosidade é presente? Não. Eu fui criada no catolicismo, né? Fiz todos os caminhos do catolicismo. E é até engraçado, né? O meu processo de entrar na religião. Porque a convite de duas amigas, acho que elas perceberam que eu estava muito perdida na vida, assim, num momento muito, nossa, não sei pra onde eu vou, o que eu faço, o que eu tô arrumando. E elas me convidaram, elas falaram assim, olha, eu tô indo lá no terreiro, você não quer ir, né, e tal. E eu falei, nossa, eu não vou nisso, né, vocês estão ficando loucos e tal. E aí, no primeiro momento, recusei. E aí, fui, onde minha mãe me chamou, falou que tava indo em São João, né, que é a cidade vizinha aqui. Ela falou, vou lá visitar uma amiga lá em São João, vamos lá comigo. E eu fui, né? E aí eu fui, e aí era um terreiro que a minha mãe foi, que a minha mãe me levou, né? Ela não falou o que era. E ela me levou nesse terreiro, e aí eu falei, nossa, não acredito que eu tô aqui, que não tem, né? Que eu tô arrumando, não sei o que tem. E aí eu fiquei muito assim, né? Mas aí eu lembro que na hora que aquela mãe de santo veio conversar, né? A mãe Silvia, ela veio conversar assim, eu tive uma sensação de tipo, sabe quando parece que abre assim
abriu alguma coisa, assim, dentro de mim, sei lá, abriu, assim, né? Eu não lembro o que ela falou, não lembro o que, sabe? Eu lembro de sair de lá, eu tava com uma camiseta clara, assim, e eu olhei pra minha camiseta, ela tava encharcada de suor, assim, porque eu acho que era um misto de medo com algo que se abriu dentro de mim, assim, né? E aí, essas amigas, voltei pra posse e tal, né? E essas amigas me chamaram de novo, né? Acho que elas insistiram nesse processo. Falaram, vamos lá, vamos conhecer, vamos lá e tal. E eu fui, falei, vamos lá pra ver, né? E aí eu acabei frequentando esse terreiro na assistência, né? Eu fiquei frequentando esse terreiro um bom tempo. E nesse processo todo, eu não conversava com o meu irmão. Eu tinha tido uma briga com o meu irmão. E aí eu não falava com ele, né? E nesse processo o meu irmão estava iniciando a Umbanda também, né? Mas ele já iniciou já indo para dentro da corrente, trabalhando, enquanto eu fiquei só na assistência desse outro terreiro. E aí a gente ficou nesse processo, né? Cada um do seu caminho, cada um fazendo aí, né, os seus percursos. E aí chegou um dado momento que falei, eu vou dar um presente de Natal, eu lembro que era Natal, falei, vou dar um presente de Natal pra minha mãe, vou voltar a falar com meu irmão. E aí eu chamei ele, a gente fez as pazes e tal, voltou a se falar. E logo em seguida o meu irmão já abriu o terreiro. E aí quando abriu o terreiro, ele falou, ó, você não quer vir? Né? Não quer vir pro terreiro? Eu falei assim, eu quero, né? E fui. E aí de lá já entrei, né? Foi o momento que eu entrei oficialmente pra Umbanda. Isso tem 6 anos. E já entrei atrás do coro, né? Já comecei no terreiro tocando. E tô lá até hoje na mesma casa, frequentando a mesma casa, fazendo todos os fundamentos e obrigações nessa casa que é dirigido por meu irmão. Meu irmão de sangue, né, carnal, é meu pai de santo. É esse processo muito maluco, né? E a espiritualidade mostrando, né, os caminhos, cada um no seu tempo, cada um no seu jeito. É interessante, né? A gente teve a oportunidade lá de frequentar o terreiro lá, a gente vê que a comunidade mesmo ali do São José participa também, né, do terreiro, das atividades ali, né? É importante também que agrega, né, o pessoal ali, né, da região também. Né? Dá apoio, né? Eu acho que uma das coisas que a gente fala, né, a gente bate muito nessa tecla, não adianta o terreiro a gente reformar a casa, a gente conseguir fazer um terreiro lindo, com várias coisas, né, e conseguir oferecer várias coisas e dar o melhor para o orixá, enfim, né? Se a comunidade que está em volta ela não está fortalecida, se a comunidade ela não está enaltecida como ela precisa estar, né? Então a gente sempre trabalha muito, né, nesse processo, né? O terreiro ganha, a comunidade ganha, né? O terreiro cresce, a comunidade cresce, né? A gente consegue fazer algum trabalho, a gente leva para a comunidade, para que a comunidade em volta se fortaleça e fazer essa conexão com o território que está ali, porque nunca, né, o terreiro ele é recente, ele tem 6 anos, né? Então ele chegou meio que de gaiato naquele território, né? Foi onde a gente conseguiu um espaço para abrir ali. Né? Então, como é que a gente faz essa ponte com o território também, para que o território reconheça aquele espaço religioso que a gente está ali também, mas que, para além disso, a gente fortaleça a potencialidade que o território tem, né? Que o bairro, o São José tem. Então, a gente trabalha muito nesse sentido também. Vai quebrando preconceitos também ali, né? Dando uma outra visão também do que é Umbanda, né? Do que é o terreiro. Thaís, deixa eu te perguntar, e como que foi a acolhida? Porque a gente sabe que o São José, ele é um bairro mais carente, onde tem a comunidade negra mesmo, e aí eu queria saber como que foi a acolhida do pessoal, né? Porque como os terreiros já são bem mais afastados mesmo, e qual que é as pessoas que frequentam? Se hoje tem muita gente do mesmo bairro ou se outras pessoas já aderiram também, já conseguiram acolher mais essa questão. O guia-chefe da casa, né, que é o Pai José, quando ele deu o direcionamento para abrir a casa, o primeiro ensinamento que ele deu pra gente ninguém, né, vai pisar aqui e não vai ser atendido, e a gente não pode fechar a porta para ninguém. Esse foi a primeira coisa, né, que ele falou, e que ele falou, disso eu não abro mão e disso eu não quero que não seja feito.
E aí, nesse sentido, a gente, de fato, está com as portas abertas, né? Eu acho que a gente trabalha muito nesse sentido de ter as portas abertas. E o bairro São José é um bairro extremamente vulnerável, né? A gente tem questões de tráfico, a gente tem questões de alcoolismo, a gente tem questões de violência contra a mulher. Ele é um bairro né, que tem questões... Socialmente vulnerável. É muito, assim... Que a gente vê nas periferias, né? A gente vê que esses bairros que têm essa vulnerabilidade, eles têm essas várias questões. E lá, assim, a gente recebe, a gente tá no meio de uma gira, né? Às vezes chega uma pessoa alcoolizada, às vezes não, né? Acho que não tem um trabalho que não chegue, né? Uma pessoa que tá alcoolizada ou que tá drogada. E a gente atende, independente, né? Já frequentei terreiros que é barrado, não deixa entrar, aqui não, né? Fica a porta para fora. E a gente atende, né? Espera igual todo mundo, senta lá na assistência, né? Se quiser tomar o chá, toma o chá. Né? Se quiser, às vezes entra lá porque, precisa usar o banheiro, né? E vai lá, usa o banheiro e às vezes vou aproveitar, vou tomar um passe. E aí entra, toma o passe, conversa com a entidade. Vai embora, né? Então a gente recebe, né? Eu acho que ele sempre falou isso pra gente, né? O cuidar das pessoas. A gente tá em primeiro lugar para cuidar da gente lá, mas para cuidar dessas pessoas que estão lá também, né? E não no cuidar no sentido de, né? Vem cá, tá faltando uma... do sentido assistencialista, assim, né? Mas no sentido de falar, né? Qual que é a sua potencialidade, né? Qual que é a coisa que você pode te despertar para que você saia dessa situação de vulnerabilidade. Acho que a gente trabalha muito nesse sentido e quer potencializar mais ainda as nossas ações que a gente realiza. Então acho que o terreiro ele é esse espaço de acolhimento, né? Um terreiro que não é um espaço de acolhimento, ele se enfraquece. Né? Então abrir as portas para as pessoas, independente de quem seja, né? Seja do bairro, seja fora do bairro, né? Seja de outra cidade, enfim, né? Eu acho que é uma missão que a gente tem lá. E a gente vê reflexos, né? Muito claros, assim, principalmente ali nas proximidades, né? Porque eu lembro que quando a gente começou, tinha muita questão, né? Pessoas alcoolizadas caídas no chão, né? Pessoas se drogando ali, né? em via pública, né? À luz do dia, a gente via isso, assim. E agora, nas proximidades, a gente já não vê. Né, a gente já tem essa percepção, né? Inclusive alguns filhos da casa, né? Que tinham questões de alcoolismo, de drogas e começaram a frequentar a casa e que hoje já não fazem mais uso, né? Que através dessa vivência dentro do terreiro já não estão mais na casa, mas conseguiram caminhar, conseguiram descobrir alguma potencialidade. Então a gente vê, e é um trabalho de miudeza, né? É um tijolinho por vez que a gente vai fazendo as ações e a gente vai vendo essas mudanças, além de todos os trabalhos que já são realizados no bairro. A Thaís colocou bastante clara pra gente a questão da ética do terreiro, que nós vamos chamar a sua prática ou experiência, que é fundamentada em valores que são éticos, portanto sociais. A respeitabilidade, o acolhimento, o salvamento, né, das pessoas alcoolizadas ou drogadas, e a questão estética do terreiro também, porque existe uma construção ética que é baseada em valores, o comportamento do grupo, das pessoas. E existe uma outra afirmativa que é a estética. A estética representa aquilo que é criado, que é produzido, como é feito. Então, essa construção ética não existe sem a construção estética. E essa construção estética, que é a própria criação, é como o terreiro se coloca, se inventa e se reinventa. E esse reinventar no acolhimento. Então, na questão ética, aberto de valores, comporta todos os tipos de pessoas. Ela colocou drogado, alcoólatras, nós vamos colocar os transexuais, homossexuais, então todos aqueles que são as crianças que corresponde à população de vulnerabilidade ou vulneráveis dentro da sociedade. Então vamos deixar de usar a palavra marginal, já bandido já eliminamos,
para colocar as pessoas em estado de vulnerabilidade. São as pessoas que são criticadas, que são agredidas, que são oprimidas dentro da sociedade ampla. Então, o espaço, o território do terreiro é um território onde cabem todas as pessoas. E essas pessoas, e os filhos de santo, os devotos, o próprio pai de santo, que é a liderança do terreiro, ele tem a competência de reinventar esse acolhimento para cada pessoa, porque cada acolhimento é diferente do outro. Então, para cada acolhimento, ele tem que reinventar. E dentro dessa questão estética ainda, vamos colocar a alegria, o prazer de servir, o prazer de atender, o prazer de relacionar. E esse prazer é expresso no canto, nos curimbas. O canto envolve não só o encantamento da magia, da comunicação ritual com o além, com o outro lado da vida, como também a alegria da vida, que se expressa no cantar, no dançar, a mobilidade do corpo, os diversos gestos, como que é feito, como cada santo, cada guia é recebido. E a questão de poder, o poder, todos compartilham o mesmo poder, mas a liderança, o próprio pai de santo coloca que a liderança não é dele, a liderança dos guias. Primeiro os guias, os santos, os orixás, os guias, e por último, a última palavra é que é do pai de santo. E ele tem que ser coerente com o que ele acredita ser a determinação dos guias ou dos orixás ou dos santos. Então, e essa questão estética é representada, eu coloquei pela criação desses valores, por essa reinvenção e também pela mobilidade, pela dança. Eu comecei falando em ciranda e fecho formando em ciranda. A roda de Umbanda, não é? Se dança em roda. Porque na roda você não sabe onde começa nem onde termina. Então a roda iguala todas as pessoas. Então, e essa roda a gente vai falar da roda, a gira do mundo. Eu gosto de falar a palavra ciranda do mundo, que todos estão juntos, de mão dadas ou não, mas todos numa mesma frequência, numa produção de energia benéfica favorável ao bem de todos. Porque a Umbanda, segundo a gente conhece até aqui, ela tem como fundamento básico a reprodução e a manutenção e a instalação do bem humano. E o bem humano não está escrito em divisão de gêneros. É o ser humano. Então não me importa se a pessoa é homem, se é mulher, se é homossexual, se é transexual, se é transgênero, sei lá, tantos trans, mas só existe uma coisa que iguala todos nós, que é a capacidade de ser. Então, na Umbanda, esse é a síntese estética da sua própria criação, da sua própria instalação, da sua manutenção e da sua continuidade. Quer dizer, uma continuidade que é mantida, repassada, sempre renovada para o que vem. Por isso a importância que você colocou na sua primeira fala sobre a questão da festa dos herês, uma das principais festas dentro da Umbanda. O respeito que tem pelos herês, que é o mesmo respeito que tem pela ancestralidade, pelos mais velhos. Dos herês, que são as crianças, até os pais preto velhos, é um respeito que se une na mobilidade dos adultos, dos mais jovens. Então eu tenho herês crianças, pais pretos velhos, ou velhos, idosos, que marcam a nossa ancestralidade, e no meio delas o movimento dos que dançam a ciranda da vida. Então essa é uma questão de uma religiosidade que precisa ser compreendida, que precisa ser ensinada e precisa ser repassada como valor de transformação, valor de mudança social, de mudança política, de mudança de relação entre as pessoas, porque é uma relação que se impõe com respeito, dignidade e principalmente afetividade. Eu estou ouvindo vocês e pensando no nosso próximo tópico, né, que é a arte como resultado, a sobrevivência africana no Brasil. Aí eu vou voltar naquele curso, né, e no meu percurso, né, embora eu soubesse, né,
da existência do meu avô, porque quando eu nasci, meu avô já tinha morrido. Eu nunca me encontrei com meu avô, só conheço do meu avô memórias e fotografia, né? Que não são muitas também. E eu me lembro até um dia, trabalhando lá na Casa da Cultura, houve uma época que eu trabalhava na Casa da Cultura, você também trabalhava lá, né? Sim. E o Senegal ouviu eu contando parte de uma história para a turma, né? Porque eu fui me dando conta de alguma coisa que, por conta de um tipo de cor de pele que não é tão preta e nem é tão branca, é de que lugar, né? Assim, é o quê, né? E aí, como eu tenho no cabelo um monte de avô e de avós, né? Então, assim, tem dia, cada dia um levanta. Cada dia é uma avó que vem aqui falar: bom dia, hoje você estará comigo. E tem um dia que é o outro avô que chega, né? Então, foi muito interessante, assim. Embora eu soubesse disso na minha casa, a educação, né? Que sempre eu tive a convivência com a arte desde criança, o que me foi muito bom. Sempre tive a convivência da Tita na minha casa, né? Tanto que às vezes eu chamo a Tita de tia, porque no tempo em que eu era criança, era a tia Tita que vinha na casa da gente, né? Que é amiga da minha mãe do tempo de mocinhas, né? Então, assim, é uma pessoa da minha família, embora não sejamos parentes, né? Então, eu sempre ouvia coisas que eu não ouvia nos outros lugares, né? Porque por onde eu andava, eu não ouvia aquilo que a Tita dizia. Mas algumas coisas na minha vida que eu só entendi depois, nesse curso que teve aqui. É interessante isso, porque a Tita eu conheço desde criança, né? Mas não é o fato de eu conviver com ela que eu ouvia desta forma, vamos pensar assim, didática, né? Então esse curso falava das raízes, né, afro-brasileiras, né, onde que estava isso, e como que isso se dava, e como que isso também não se dava, né, e aonde estava isso. Esse curso aconteceu faz o quê? Uns 4 anos? 3 anos, né? Faz que 2018. Não me lembro bem. Mas tem aí uns 3 ou 4 anos. Ou seja, eu já tinha 40 e tantos anos, né? Eu comecei a olhar para trás e falei: entendi. Entendi. Parece que foi tendo uma série de encontros. Então, por exemplo, eu pude entender, na hora que eu estava nesse Museu Afro-Brasil, que é um museu enorme, além de grandioso enquanto peças, né? Você foi, né, cara? Enquanto material, enquanto acervo, ele é gigante, assim, é muito grande. O local para ficar um dia todo e ainda não ver tudo aí. Não vai ver tudo, é grande mesmo, é grande mesmo. E ali a gente tem também encontro com pessoas ilustres, né, negras, com as quais a gente não tem conhecimento, né? A gente não tem isso na escola, nessa normatividade, que isso está na margem, que isso não está dentro, isso está por uma exceção, está por alguém que vai ter essa chance, ou essa oportunidade, ou essa sorte de encontrar. Isso não faz parte do nosso dia a dia, do nosso processo de educação. Então, algumas coisas que eu fui lembrando, né? Assim, eu me lembro que o primeiro exercício da Tita foi um exercício com papéis coloridos. E nós usamos vários papéis, teve uma dinâmica, etc. Tal. Eu não vou contar a história, porque senão a gente estraga a dinâmica. Mas na dinâmica, a Tita depois fez uma avaliação com todo mundo, onde aquilo, e olha que, né, eu trabalho com cor há muitos anos, né, assim, eu não trabalho com cor há algum tempo, então eu já tinha 45 e tantos anos,
já tinha pelo menos uns 25 de formalmente ter feito uma faculdade, conhecer teoria da cor, isso e aquilo, história da arte. Eu nunca tinha, quer dizer, uma ignorância minha também, né? Uma insensibilidade para perceber isso, porque como é que eu fico sensível a alguma coisa se eu não percebo essa coisa? Se não tem alguém que decodifica isso para mim? Conforme a gente usou as cores, aí a Tita ainda comentou e falou assim, olha, percebam a escolha das cores que nós fizemos. Percebam como que a gente escolhe essas cores. E eram livres. Assim, eram livres. Os recortes eram livres. Em mesma quantidade. Aí eu falei, opa, peraí. Será que... assim, vou fazer um exagero aqui, né? Mas assim, será que na teoria das cores já existe algo que deixa alguma coisa no centro e alguma coisa no canto? Alguma coisa na luz e alguma coisa fora dela? Então eu comecei a ficar atenta até para a própria educação imagética através das cores. E aí na hora que você estava falando da escolha das roupas, então como é que essa pasteurização chega para o dia a dia e para até quem está metido e profissionalmente envolvido com a arte? Existe esse filtro que é muito sutil e a gente não percebe. E aí eu começo a entender, a primeira vez que eu fui num centro de Umbanda, que foi no centro da Dona Orlanda, porque eu conhecia a Gu e ouvia falar isso, mas tinha medo e curiosidade. E um dia ela falou, vamos lá que eu vou te levar. Ela, como filha da Dona Orlanda, me levou, eu fui. E eu achei tão bonito ver aquele monte de fita colorida pendurada no forro. Achei que ele parecia uma mistura de festa de São João com alguma coisa que eu podia fazer. Alguma coisa tão perto de mim que eu pensei, eu podia ter isso na minha casa. Não é como uma construção colossal, onde a minha escala de tamanho é imensamente menor do que a escala arquitetônica daquele lugar. Então era um lugar do tamanho de uma casa, do tamanho do lugar que eu habito. Era uma coisa possível. Aquele monte de cor descombinada era muito assim, parece que desprovida de escolha. Eram escolhas que eu julguei na época aleatórias, né? Cores múltiplas. E ali eu via arranjos muito caseiros. Eu não sei decodificar isso porque eu não sei ler essas coisas, né? Tanto que quando às vezes eu levo alguma amiga, ela me pergunta algumas coisas e eu explico. Eu não sei explicar, eu sei sentir. Eu me sinto bem aqui. Eu nunca estudei, eu não sei mesmo explicar muitas coisas. A maioria. Mas é onde eu me sinto bem, é onde eu vou ali, me sinto em paz, onde eu faço perguntas, onde eu tenho algumas respostas, onde eu ali, muitas vezes de olhos fechados, eu começo a ter alguns insights, eu começo a ter ideias. É um lugar onde eu frequento e me sinto bem, e senti muita falta durante a pandemia de não poder ir num lugar onde eu tivesse essa reconexão energética. Quantas vezes cheguei ali numa sexta-feira e quando eu saía dali eu estava mais calma, mais tranquila, mais em paz com a vida. E aí eu pensei comigo depois no curso, será que estas formas, que até então, quando eu fui lá, eu já tinha uns 13 anos, que até então eu nunca tinha nem visto, nem por fotografia, nem por revista, não que eu tenha percebido, né? Mas assim, era um lugar completamente novo pra mim, mas que eu me identifiquei tremendamente. Eu me identifiquei tremendamente sem nenhuma explicação. É claro que é um lugar de respeito, como em qualquer outras igrejas que eu já fui, das minhas amigas evangélicas, das minhas amigas católicas, das minhas amigas espíritas, que são lugares em que eu vou e que, claro, que eu sei que é um lugar onde eu sinto um respeito e vou ter uma atitude respeitosa, obviamente. Mas ali, aquilo me tocou profundamente.
Então eu fico me perguntando assim, em que medida a brasilidade daquele lugar eu me identifiquei? Porque eu penso que o ser artista é o ser que está mais próximo do descolamento daquilo que sempre vai sendo colado. O artista é aquele que consegue ficar o mais próximo, perto do descolamento. Aquilo vem para cobrir, aquilo vem para... E aí naquele lugar, me pareceu ser um lugar mais próximo da autoria e não de uma normativa da qual eu sempre conheci e respeitei, mas eu senti essa diferença. Uma outra coisa também que eu observava no tempo de faculdade era que naquele tempo era a década de 80, fim da década de 80 e começo da década de 90, a história da arte. Eu só tive história da arte no Brasil na UFMG, um semestre. Os outros semestres, e nas duas faculdades, a história da arte é a história da arte que não era do Brasil. Não era do Brasil. E livro também tinha, e agora eu não vou me lembrar do nome, eu lembro do nome dos autores da história da arte europeia, mas não vou lembrar desse agora. Puxa vida. Não tinha esse livro, é um livro esgotado, né? Tem 2 desses volumes ali na Casa da Cultura, tá lá em cima na sala do Haroldo. É um livro esgotado, é um livro de difícil acesso, assim, é um livro que foi lançado e esgotado, não sei se foi reeditado. Mas nesse último período na UFMG, que tem um semestre de arte brasileira, é o quê? É o barroco no Brasil, é o rococó, depois o neoclássico, depois o romantismo, Semana de Arte Moderna, o segundo período do modernismo com Portinari, Tarsila, tem ali alguns outros nomes, o Brecheret, quem mais? O Di Cavalcanti, o Di Cavalcanti é bem da Semana de Arte Moderna. Depois a gente vai ter lá concretismo, neoconcretismo, geração 80. Eu perguntei pro professor assim, mas professor, deixa eu uma dúvida. Porque eu já tinha vindo da outra faculdade. A gente, quando estuda história da arte, do mundo, tem lá a arte rupestre. E no Brasil não tem? Aí ele falou, não, tem, mas não tem publicação. Isso era 1992. Tem, mas não tem publicação. Então, a arte rupestre, quando a gente fala em arte rupestre, a arte da pedra lascada e da pedra polida, no caso, essa pintura, a gente tem de cabeça Lascaux, que é na França, Altamira, que é na Itália, e a gente não tem referência brasileira. Não tem. Então a gente chega a pensar que não existe. E nós temos, no Vale do Jequitinhonha, um lugar que um dia o meu filho tirou uma foto assim, e aquela parede, assim, que tem uma abertura, que é uma falha geográfica, parece que tem 110 metros de altura isso. E é uma parede cheia de pintura, né? Rupestre. Isso eu fui ter acesso fotográfico muitos anos depois que eu já tinha saído da faculdade, né? E o Paulo um dia tá lá, tira a foto e fala, mãe, estou aqui. E eu, onde você tá, meu filho? Né? Que lugar é esse? É no Vale do Peruaçu, que é lá no norte de Minas, né? Então, são coisas brasileiras que estão à margem. Estão à margem, não faz parte do meio, do quente, daquilo que está sendo para ser visto. É aquilo que você vai procurar, aquilo que você vai perguntar, aquilo que você fala assim, mas espera aí, não tem isso? Então, agora, tem no Piauí, isso já tem algum tempo. O que eu lembrei agora é uma reportagem que tem saído
no território da floresta amazônica, me parece que mais próximo da Venezuela, mais América Latina, uma quantidade assim, imensa de pinturas rupestres, né? E que eles tiveram acesso agora. E no Piauí existe um lugar que é a Serra da Capivara, e a Serra da Capivara é onde tem também um enorme sítio arqueológico, e que a Nied Guidon foi cuidar desse lugar e ali fez um parque, e depois pensou a sustentabilidade disso, etc. Mas assim, quanto que eu tenho disso na minha vida ordinária? O quanto que eu sei dessa minha raiz desse continente brasileiro? E o quanto que eu sei dessa minha raiz que vem, né, que foi trazida, que foi escravizada e que chegou aqui, e que essa cultura dela, se eu quiser saber quem é o meu tataravô, eu não tenho nem ideia, não tenho nem como saber. Como saber? Ele não chegou registrado, né? Não é como um imigrante que chegou e tem um registro, ele desceu no porto, tem nome com 2 R's, 1 R, depois as famílias vão lá, fazem a correção, foi escrito errado, etc. Não tem isso. Então, nesse curso eu fui me dando conta que eu também não encontrava na minha arte um monte de elos perdidos, um monte de cores que eu não tinha, um monte de coisas que eu não sabia. E eu me lembro um dia que o Pedrinho no Briga viu um trabalho meu, ele falou assim, qual que é o engajamento do teu trabalho? Eu falei, caramba, eu já tenho que preocupar com o jeito que desenho, eu já tenho que preocupar com o jeito que usa essa folha, eu tenho que preocupar com tanta coisa. Ele veio me perguntar no que eu tô engajada. Aí eu falei, Pedro, eu não pensei isso não, eu tô preocupada com a forma só. E é verdade. E por isso era uma grande preocupação. Tá? Mas é estranho, porque aquilo é bom, mas parece que aquilo me deixava um pouco insegura, parece que faltava um pouco de... Imagina assim, uma almofada que você aperta, não tem recheio, não tem estofo, né? Não tem gordura. Então, as preocupações formais, que são importantíssimas, né? Mas e o que ela traz? E aí eu comecei a ficar muito incomodada com isso. Porque assim, ele fez uma pergunta para me conhecer e eu fiquei extremamente desconfortável, né? Fiquei muito desconfortável porque eu falei, puxa, mas então não tem valor? Tudo que eu aprendi, o tanto de coisa na minha vida que eu investi correndo atrás disso, não é possível, né? Não é possível que eu corra atrás de uma coisa que não tem, né? Que não tem nada, não pode ser oco, né? E eu fiquei ali com aquele oco, mas observando as coisas. E hoje o que eu percebo no meu trabalho atual? Que hoje não é porque eu quero colocar isso dentro do trabalho, mas é porque esse trabalho acontece, porque essa relação acontece, porque essa discussão interna acontece. E uma coisa que foi muito assim, foi um marco divisório na minha vida, é que eu tenho um filho que ele, quando se formou, um bom tempo depois, foi que comprou o álbum de fotografias, né? Então, quando eu vi esse álbum de fotografia deles, eu também tinha mais de 45 anos. E eu olhando o álbum de fotografia, o dia que chegou aqui, né, tem lá aquele tal daquele baile de formatura, aí tem o baile das mães com os formandos e dos pais com as formandas. E uma dessas fotografias, a fotografia é em preto e branco. E eu sou o cinza mais escuro daquele lugar. Quando eu me vi, aí eu fui para um lugar que eu nunca tive. Assim, eu de verdade eu nunca nem... Não é que eu não pensei isso. Pensar é uma coisa. Encontrar é de outra ordem, assim, é de outro lugar, né? Então na hora que eu... Aí muitas coisas fizeram muito sentido, né? Muito sentido e muitas
muitos não entendimentos encontraram, né? Inclusive a coisa da beleza da mulher, né? De uma coisa que assim, adorei aquela pergunta, em que medida, né, é a beleza da mulher, em que medida é a objetificação dessa mulher? Bom, para eu não ser objetificada, eu vou só andar feia. Eu vou só andar feia. Você acha que eu vou me arrumar? Não vou. Ao contrário, você queria ser bonito, né? Eu queria ser feia. Que é uma defesa. É uma defesa. Eu garanto que ninguém vai me roubar, né? Vai me olhar de um jeito que eu me sinta desconfortável. Então, é muito curiosa essa construção que pasteuriza todo mundo, né? Cria lá, além da pasteurização, constitui a manutenção do racismo, né? Porque a pessoa não sabe que isso está acontecendo com ela não se dá conta. E depois eu comecei a entender o quanto que eu precisava deixar de escovar o cabelo. Porque eu gosto muito mais de mim, de cabelo assim, do que quando escovo o cabelo, que aparentemente parece que fica bom. Isso fica horrível pra mim. Então, não escovo o cabelo faz uns 12, sei lá quanto tempo faz, porque eu já não escovo mais, para ver se isso, né, para que isso seja como é, que é uma coisa disforme, com todos os avós que tem direito, né? Então, assim, pensar a cor, pensar a roupa, pensar a escolha que eu faço e essa arte, quando a gente pensa lá, né, alguns artistas negros, brasileiros, que trabalharam a própria questão de signos africanos, coisas as quais quando eu olho, eu só consigo ver a forma, eu não sei o significado, porque isso não tem na escola. Não tem na escola que alfabetiza, não tem na escola de 5ª, 8ª série, não tem no ensino médio. Isso não existe e não terá. E não tem no ensino superior também. E não terá na faculdade. Isso não tem. Por que não tem, Giovanni? Não tem. Pelo que você colocou aí, nós só aprendemos o que é acadêmico. O que é acadêmico vem da Europa. É a arte europeia, na música. Por exemplo, Carlos Gomes, que eu gosto de dar como exemplo, é um negro que fez uma das mais belas óperas italianas. A música dele é italiana, não é brasileira. Então, o nosso trabalho com a arte é justamente desmistificar esse tipo de coisa. A nossa origem, que não está na academia, é africana. Nós somos 54% da população. Nós é que trabalhamos com as mãos dos nossos ancestrais toda essa produtividade, principalmente da arte. E tudo que a gente aprende na academia como arte brasileira, que você citou muito bem, que é a questão do romantismo, o concretismo, o modernismo e tal, que são expressões belíssimas, estéticas, europeias. Onde é que está a análise, o estudo, a aprendizagem da construção artística que nós herdamos dos africanos? E também, que eu também fui me dar conta, porque uma vez passou um estagiário por aqui, do quanto somos indígenas. E que nós não nos damos conta disso. A gente não se dá conta do quanto que a minha, provavelmente, bisavó ou tataravó, né? Aqueles que eu não tenho o registro, né? Era o povo da terra. E quem que é o povo da terra, que senão o povo da terra, o povo que mora aqui. Então, assim, o que eu fui, eu achei muito bacana essa situação em que ter contato com a arte pensando nas raízes afro foi uma coisa, pela primeira vez, num lugar, né? Por conta de você ter passado isso pra gente, né? Porque a gente sempre conversou sobre isso a vida inteira. Mas um dia, vamos colocar isso didaticamente, né? Então, assim, o que eu sinto
é que ultimamente, eu não sei precisar quantos anos, mas eu acho que nos últimos 10 ou 15 anos é que começou a existir esse olhar cuidadoso por parte de várias e muitas pessoas, não vou dizer que por todas, né? Mas de várias pessoas para ver, né, o nosso, do que somos feitos, né, ver do que somos constituídos, e dar lugar para isso na luz, né, dar lugar para isso no centro, trazer isso para a roda de conversa, trazer isso para a escola, trazer isso para o dia a dia, né? E aí tem até no supermercado um creme que é para deixar o seu cabelo cacheado, um shampoo que é para o seu cabelo cacheado, e que, sei lá, há 5 anos atrás não existia, sequer pensávamos sobre isso. A própria maquiagem, né? Que nunca uma base deu certo na minha cara. Não dá certo, você passa aquilo e você fica com a cara de fantasma, porque vai ficar um tom de pele que não tem absolutamente nada a ver com a minha cor, né? Então, assim, eu acho muito curioso o quanto que a gente é distanciado daquilo que somos. Mas a gente é distanciado e compete a nós Sim. trazer isso ao nosso encontro, manter isso vivo das nossas relações, né? Vocês têm alguma coisa a dizer a respeito? Eu acho que a gente é distanciado e hoje em dia a gente tem, né, a Lei 10.639 que trata sobre essas questões, né, do ensino da história da África, né, da questão do negro no Brasil, e a gente percebe que isso só é colocado em pauta, só é discutido mesmo em novembro. Eu acho que novembro é uma data importante, que é a consciência negra, que é importante para um momento de reflexão, mas seria importante também que tudo isso que a Dalmone falou, essa situação de pertencimento, de absorver tudo isso, né, seja dentro da arte ou em outro campo mesmo da questão da negritude, se fosse o ano todo, não só nas escolas, mas que isso, né, nada pré-escola, né, a gente pudesse... E por que a escola não assumiu isso? E por que a escola não assumiu isso? Né? Por que a escola não assumiu? Se é lei? Pois é verdade. Só assume quando é conveniente para eles, porque né? a escola é colonizada. Sim. A escola não se decolonizou. Os professores são representantes das elites dominantes. E para as elites não interessa. O professor também é dominado. Então é muito comum dizer a escola precisa de escola. Mas se não for uma escola crítica, que leva o aluno à reflexão, não adianta. Porque o professor não está preparado para levar o aluno à reflexão. Nós estamos formando hoje uma leva bastante reflexiva, jovens. Mas os professores que ainda estão na instituição são institucionalizados. Reproduzem a mesma cartilha. Então nós não temos que reproduzir a mesma cartilha. Então a produção estética ou artística de origem africana não tem que estar como adendo na escola, ela tem que estar dentro da escola. Mas ela não está dentro da escola porque os professores também não estão dentro da educação. Foi até uma reflexão de uma reunião que nós tivemos, que, né, o Ricardo falou que isso é lembrado em novembro, e aí surgiram alguns fatos até do próprio racismo em novembro, aconteceu com a gente também, fazendo uma live, e aí foi onde eu me questionei, por que que nós temos que ir até eles? Por que que eles não vêm até nós? Porque sempre a gente tem que se submeter aí no local que eles nos propõem. Se a gente pode criar esse local e criar, né, a gente tem toda essa história do Chico Rei que traz todo esse movimento, né? A gente tem membros de coletivo, tem locais que tem cultura, que tem arte. E aí a gente sempre está ali deixando o protagonismo de lado e deixando que eles tomem conta e a gente fica ali secundário.
E foi até uma proposta que nós fizemos, falou assim, olha, eu acho que já chega, vamos nós sermos os protagonistas em novembro, tá? Porque é importante falar, mas é importante a gente falar no nosso espaço. Muito bem colocado, porque acontece, nós temos uma riqueza, que é a festa de São Benedito, que a escola leve os alunos na festa de São Benedito. Por que eu tenho que ir lá na escola falar sobre São Benedito? Por que eu tenho que ir lá na escola fazer como congregado? Aqui em Poços existe uma escola privada que leva os alunos na festa de São Benedito. Faz com que as crianças se reproduzem como congregadeiros, como caiapós. Mas antes deles se fantasiarem, porque eles não fazem por devoção, fazem por cultura, essas crianças são orientadas. É discutido na escola as questões do negro, as questões da festa, e só depois essas crianças se apresentam como congregadeiros. Por que a escola pública não faz isso? Mas essa vontade tem que partir dos profissionais de ensino, dos administradores de ensino. Mas eles são colonizados e não percebem que são colonizados. Tanto é que eles terceirizam, né, Tita? Então, cada mês de novembro eles terceirizam e usam o quê? Usa a militância para poder fazer um trabalho que eles deveriam ter feito o ano todo. Na verdade é essa, assim, né? E a gente vai porque por amor à causa, né? Por acreditar. Por acreditar naquilo, né? Eu só queria fazer um parênteses, assim, esse ano, ano passado, né, na Semana da Consciência Negra, a Negralha fez um post interessante falando que o negro também ela não queria ser só chamada para falar sobre militância, ela queria falar sobre moda, queria falar sobre beleza, queria falar de outras coisas. Porque, por um lado, também a gente só é chamado exclusivamente nesse momento e para falar única e exclusivamente disso, né? E o negro, o Brau tem uma entrevista que acho que todo mundo que gosta de rap fala, ele fala que o preto hoje em dia ele quer falar de tecnologia, ele quer falar de dinheiro também, ele quer falar de outras coisas que não seja só o racismo, o preconceito, né? Então, o empreendedorismo tem esse lado também. Sim, o sucesso. Porque hoje nós temos competência para tudo isso. Só que os meios de comunicação e a própria sistema de ensino não acreditam que nós somos capazes. Isso não é nem vendendo peixe, é porque assim, eu sou um artista que eu não tenho tanta visibilidade. Mas esse ano passado, no dia 20 de novembro, eu lancei uma música chamada Preta Patrícia, que fala do poder de uma mulher preta, de classe média, que deu certo na vida. Talvez isso seja uma puta pauta. O rapper MB2 na Semana da Consciência Negra fala de beleza, de poder, de dinheiro, coisas que normalmente nessa data fala exatamente o contrário, né? Então assim, eu recebi um comentário de um cara falando assim, cara, você está desconstruindo uma coisa, e eu não estava me atentando para isso. Para mim era uma música e que eu não queria falar de racismo naquela data específica, eu queria falar de outra coisa que o negro também se interessa, né? Então veja, essa questão da arte e da estética de origem africana está encalacrado como matriz nas raízes da cultura brasileira. Então a arte negra existe em todos os seus segmentos, que vai, como diz a pintura rupestre africana, você colocou a pintura rupestre brasileira, e nós temos essa passagem atravessando o Atlântico junto com os negros escravizados. A música mais expressiva brasileira são as músicas de matriz africana. A religiosidade já colocada aqui. O entalhe em madeira. O trabalho artesanal da cerâmica, tudo isso nós temos. A vestimenta que você coloca, que você é empresário, expert, criador nesse sentido, tudo isso faz parte de uma memória ancestral cujas raízes estão na África. E lembrando agora, falando em religiosidade, quando eu conheci o candomblé, uma das coisas mais bonitas, que é a festa do orixá, que é a festa do dia do orixá da festa, é quando vem o verdadeiro orixá. Porque esse orixá que dança aqui
é o orixá pessoal, porque o verdadeiro orixá não foi escravizado. O verdadeiro orixá permanece na África. E ele só vem no dia da festa, não sei, Xangô, Ogum, Iemanjá, qualquer um deles, Omulu. Aquele que vem na festa, ele vem para prestigiar o orixá local. Então, essa relação é uma relação de manutenção de fundamento, de matriz. Então, a nossa matriz continuou lá. Então, a nossa matriz artística, a nossa forma de criar é uma forma totalmente própria, que é a própria da arte negra no Brasil. Então, nós temos uma arte que se mostra dentro do significado, que é a estética africana. Isso você só consegue perceber através da sensibilidade. A sensibilidade estética, ela não é localizada. A sensibilidade estética, ela incorpora a totalidade. Ela é sensibilidade, que se expressa pelo coração, ela é racionalidade, mas não estão isoladas, elas trabalham juntas. Enquanto você procura a forma, você está procurando o que está isolado, separado. Na arte africana, a forma, a expressão, o símbolo, o significado, o resultado, está todos num conjunto só. E é isso que a gente tem que perceber quando você vê o canto. Às vezes a composição do próprio, às vezes a composição do seu parceiro, que é o Milton Nascimento. Ele representa tudo isso que a gente fala. E quando a gente vê alguns entalhes, quando a gente vê a arte de Caruaru, que é do mestiço, então que é a da cerâmica, a arte do Jequitinhonha, que é uma coisa que você vê que é um conjunto, que é um todo, e que não tem nada de europeu, Não. mas está fora da academia. Sim. Então, gente, para nós não importa o que vamos estar na academia ou não. Nós estamos aqui enfrentar essa academia e colocar, nós estamos aqui, nós existimos. Esse é o recado que a gente tem da arte africana no Brasil. Então. Bom, o próximo item é racismo, estrutura de sustentação do colonialismo em seus extremos de ódio e destruição do outro. Falar sobre isso acho que é um pouco de tudo que a gente já falou aqui, né? Acho que tudo está meio que entrelaçado, infelizmente por conta do racismo, que eu acho que o racismo está em todos os aspectos aqui que a gente está falando, seja na religiosidade, na questão da moda, da estética, a mulher negra. Acho que o racismo ele é estrutural mesmo, né? Assim, ele está nessas estruturas. E cabe a gente romper com tudo isso gradativamente, né? A gente sabe que a gente passou aí por que a gente vem a nossa história traz isso, né? 3 séculos de escravidão, 3 séculos onde após essa escravidão nós somos deixados aí à margem da sociedade, nós não tivemos oportunidade de nada, não houve um movimento para equiparar as raças aqui no Brasil. E a gente sofre um reflexo disso até hoje, né? E nesses aspectos todos, né? Seja na arte, seja nisso tudo, né? Então, assim, falar sobre o racismo é ao mesmo tempo falar dessa militância, que eu acho que essa militância é o que a gente está fazendo. Ainda que indiretamente, ainda que você não seja aquele militante que levante a bandeira, que marche ali, mas você está fazendo a tua militância de uma forma, ela está fazendo de outra, né? E tudo culmina para a gente tentar não acabar com o racismo, eu acredito, mas de uma certa forma amenizar tudo isso, né? Sobretudo nesse contexto hoje que a gente está vivendo, que a gente tem aí um governante, um presidente declaradamente racista, né? Que legitima, né? A fala dos seus seguidores ali, infelizmente a fala desse sujeito ele legitima a fala dos seus seguidores. A gente vê que um monte de coisa aconteceu de 2018 para cá,
Não que essas coisas não acontecessem, né? Mas acho que ela ganhou uma visibilidade um pouco maior e legitimou, né? As pessoas hoje têm coragem de ser racistas, coisa que há um tempo atrás eram um pouco mais veladas, né? Tá certo que tem a questão da internet, que propaga isso de uma maneira muito rápida, propaga, né? É uma via de mão dupla, que ao mesmo tempo também a gente consegue fazer uma militância pela internet, mas eu também não sei se ela é tão abrangente quanto o racismo se propaga junto com a internet ali, né? Mas a gente tem que tentar driblar esse tipo de situação com a militância, ocupar os espaços, que eu acho que é importante, todos os espaços, sejam esses espaços de poder que a Tita tanto falou, né, que o colonizador ocupa, e a gente, enquanto negro, e agora falando da questão da estética do homem negro, da mulher negra, quando ele ocupa esses espaços de poder, ele causa um certo incômodo às vezes, né? E é justamente isso que a gente tem que fazer mesmo, ocupar esses espaços de poder, ter a questão da representatividade, que eu acho que é importante, mais do que ter a questão da representatividade, mas também ser uma voz em prol do nosso povo ali. Não adianta você ser uma representatividade e ser o papagaio de pirata desse sujeito que é o presidente, igual a gente vê aí que ele tem, né? Uma pessoa negra que fica a seu entorno ali, mas que não é uma representatividade, pelo menos a mim não me representa, não representa o povo negro e é um desserviço à negritude, né? A gente tem o presidente da Fundação Palmares, que também é um desserviço ao nosso povo, né? Então eu acho que a gente tem que romper, o racismo estrutural está aí, e a gente tem que ser aquilo que vai romper com essa estrutura racista de alguma forma ou de outra, né? Incomodando às vezes com a nossa fala, né? Tenho certeza que quem está nos assistindo, muitas pessoas vão se sentir contemplados com o que a gente está falando, outras não, outras vão se sentir incomodadas com isso, né? Isso é legal, uma pergunta, assim, desculpa interromper você, assim, mas você acredita que para uma realidade de Poços de Caldas, talvez o racismo ele seja mais brando? Não sei se seria o brando, se vocês puderem ajudar na pergunta, tipo, porque assim, só pra você entender, eu converso com alguns amigos meus assim, e os caras falam, negrão, você tá muito encanado com as coisas, Poços de Caldas é suave, tal, queria ver se você morasse no Rio de Janeiro, São Paulo. E na minha leitura eu acredito que talvez mude um pouco isso sim. Por exemplo, o meu estereótipo preto, tatuado, é muito mais fácil de ser abordado, né? Mas eu ainda tô em Poços de Caldas, então de repente se você ficar de chapéu aí, você não liga muito pros outros que tá te olhando, mas se você olhar com um olhar mais crítico, você tá ligado que existe racismo aqui, é lógico. Mas você acha que isso muda muito, assim, pela realidade nossa daqui de Poços de Caldas, assim, em relação ao racismo? Eu acredito que o Poços de Caldas é tão racista quanto qualquer outro lugar no Brasil, né? Eu acredito que sim. Acho que o racismo, ele está nas pequenas coisas, né? O racismo, eu costumo dizer até nessas falas, nessas rodas de conversa que a gente faz na escola, que o racismo está... A Jéssica até já está cansada de me ouvir falar isso, né, Jéssica? O racismo está muito além de você chamar a pessoa de macaco, né? O racismo está naquele olhar atravessado, naquela pessoa que de repente entra na minha sala e tem aquele choque de me ver atrás de uma mesa e sabe, e não me ver de repente fazendo um serviço... vamos dizer assim, entre aspas, né? Menor, esperado, quando me vê fora daquela caixinha em que esperar. E Poços de Caldas não é diferente disso, a gente sabe que é uma cidade bastante conservadora, bastante racista, né? E eu acho que não é diferente disso não. Eu não posso falar com muita propriedade, mas com alguma análise, talvez tenha uma diferença de ser uma cidade maior e uma cidade menor. Aonde aqui, por onde a gente passa, as pessoas nos conhecem porque a cidade é menor e também... Até a estatística de violência, né? Que eu acho que leva-se muito a essas questões também, né? Porque quanto menos gente, menor a população, às vezes a violência também diminui. E a não violência, é tão grande. E aí a violência do racismo também vai um pouco diminuir. Então as pessoas elas costumam fazer esse comparativo, porque
é suave porque a gente não morreu. É. E aí, quando você tem uma cidade e um local um pouco mais violento, que a gente está numa cidade muito racista, porém ainda a gente tem um nível de menos violência. Eu acho que tem muito racismo, mas a violência é de outra ordem. É de outra ordem, né? Então eu acho que Porque o essa racismo tem vários estatística... facetas. Exatamente. Então as pessoas hoje elas levam muito essa questão racista pela questão violência. Não é só violência, porque a gente sabe o quanto dói na gente. Não precisa ser violento realmente de chegar a ter dor física. Né? Então... Inclusive eu sofro muito com isso porque, nossa, eu bato o olho, a pessoa me olhou, eu já... E tem pessoas, e eu sinto também que, assim, vários, tem de preto para preto também, esse grau de dor, de sensibilidade muda, né? Por exemplo, se tem pessoas que, não, mas isso aí acho que é coisa da tua cabeça. E tem pessoas que já não é, né? Até pessoas muito próximas, assim, né? Só contar uma história só para ilustrar, na semana do Dia Internacional da Mulher, foi uma empresa mega chique na firma onde minha mulher trabalhava, fazer maquiagem em todas as mulheres. Aí fizeram aquele primeiro procedimento lá de limpeza, de limpar a pele de todas as mulheres lá. Todas as mulheres estavam, na hora de receber a maquiagem, a minha esposa e uma outra mulher negra ficou sem maquiagem. Aí minha mulher chegou em casa, tipo, rindo, como se, amor, maquiaram lá e tal, e eu fiquei sem maquiagem. Aí, tipo, nossa, o sangue subiu, tipo assim, mas como você ficou sem maquiagem? Não, ué. Aí mostrou a foto, assim, todas as mulheres brancas, lindas, maravilhosas, e a outra, tipo, de cara lisa, assim. Porque a empresa não tinha levado maquiagem pra pele. Não fosse correspondente. Mas só que eu vejo isso como racismo. Eu já vi, aí, mas só que a minha mulher falou assim, não, acho que ela falou assim que não estava preparada, não. Aí o que eu fiz, assim, como uma forma de reparar, eu acho que foi, a gente ligou na empresa, e fizemos uma reclamação sem perder o nível, mas para que outras mulheres, porque essa empresa ia rodar em outras lojas, em outros estabelecimentos, para que ela não cometesse esse ato. Mas o racista ele é burro, né? Porque assim, as empresas que não se atentam à cor a batom, a pele, cabelo, porque os negros, tem uma estatística, eu não sei dizer o número, mas são consumidores do mesmo jeito. Então a empresa que não fabrica, uma empresa de maquiagem que não tem ou que não leva para expor, ela está perdendo um cliente, está perdendo um consumidor. Né? E aí eu acho que é nessa que a mídia erra. Porque aí as pessoas acham que isso que a sua esposa sofreu não seja racismo. Né? Porque não houve uma violência. Então, mas nem minha mulher, ela, tipo assim, eu fiquei sem e, tipo, beleza, eu trabalhei lá. Talvez a sua esposa, ela faça parte desse time, dessas pessoas que você disse que acham que o racismo é um pouco mais suave, né? Porque às vezes é falta dessa percepção mesmo, de ouvir uma roda de conversa como essa aqui e ver os aspectos, o que é o racismo, a sutileza do racismo que não acontece. Só porque assim, eu acho que eu tô mais aprendendo, né? Tô mais aprendendo com todos vocês, mas assim, outro exemplo também que eu queria que vocês falassem, um exemplo do meu pai. Meu pai é um cara preto que venceu e a gente troca umas ideias sobre isso. Eu falei, não, filho, você tá encanado, vai trabalhar, vai cuidar da tua vida. E eu lutei e consegui a tal da meritocracia. E quando isso vem do meu pai, dá tipo assim, será que meu pai tá tão errado assim? Será que ele tá tão certo? Porque será que às vezes eu tô reclamando demais também? Aí meu pai começou a mexer no WhatsApp tem uns 3 anos, aí ele fica mandando tudo aqueles emojis, aquelas coisas. Aí ele pegou e uma vez me mandou um negócio do Michael Phelps lá, que tinha o Michael Phelps estava nadando e o que estava em segundo estava tipo olhando pra ele. Aí ele meio que quis dizer, tipo assim, ó, é isso que às vezes acontece com o negro, né? Às vezes eles ficam olhando, nossa, mas eu sofri, eu sofro e tal. Em vez dele a luta, né? A gente tem que ser 2 vezes melhor já e já era. Então, o que vocês acham disso, assim? Porque quando eu ouço isso vindo do meu pai, assim, porque fala, não, filho, tem que ir à luta, né? Você é capaz, você é inteligente do mesmo jeito. Uma das coisas que me ajudou a destravar, eu lembro que eu tinha vergonha de chegar no restaurante e pedir qualquer coisa. Aí meu pai falou assim, seu dinheiro vale a mesma coisa daquele casal que tá ali. Aí aquilo ali pra mim foi meu pai tem umas sacadas assim, aí eu falei assim, pô, é verdade. Mas eu achava que eu não podia levantar a mão e pedir o que eu tava precisando, sabe?
Então aí quando vem do meu pai, assim, que foi uma pessoa que pra ele acha que ele sofreu muito, mas que ele acha que ele, hoje em dia ele chega em qualquer lugar, mas realmente eu acho que tem que ser assim, mas o racismo ele contribui para que a gente não pense assim, né? Eu penso Veja, é o seguinte, o fato de você chegar, por exemplo, eu chego, sempre cheguei, mas me pergunte como é que eu fui recebida, é diferente. Como é que eu fui tratada? Essa é a diferença. Aí é que mostra o racismo. Não é a nossa falta de coragem. É o comportamento, a reação do outro. E outra questão, a meritocracia é um conceito liberal de que você, mas para ter a meritocracia, você tinha que ter as mesmas oportunidades, ser oferecido as mesmas oportunidades. Então, se oferece as mesmas oportunidades, um corre atrás e o outro não, aí, bom, venceu o que mereceu. Mas a oportunidade tem que ser as mesmas. Mas é que na nossa sociedade isso não existe. Então você pode correr muito e não chega e morrer na praia. Então a questão não é correr. O que nós estamos colocando é como você pode observar como as coisas acontecem, como elas se dão. E esse como elas se dão é que às vezes ele conseguiu, oportunizou-se, o outro não. Mas as oportunidades são as mesmas. Então não adianta você correr, fazer um esforço comum. Grande efeito, por exemplo, eu nunca me vangloriei de ter feito a minha carreira acadêmica, porque eu era uma. Durante 22 anos, fui a única mestra em Poços de Caldas, mas isso não é mérito para mim. Isso aí é coisa pessoal, e o mérito é uma questão política. Quantas, como eu, conseguiram fazer essa carreira acadêmica que eu fiz? Com que idade? Agora ninguém pergunta, com que idade eu comecei a minha carreira acadêmica? Com que idade eu terminei o ensino médio? Por que eu terminei o ensino médio 5, 6 anos depois? Sendo que o ensino médio termina com 18. Então, a questão não é correr atrás. A questão é poder utilizar das mesmas oportunidades, que nós não temos as mesmas oportunidades. Quando surgiram as cotas, direito negro é tão inteligente quanto o branco. Não é questão de inteligência, ninguém nunca falou que nós, da militância, nunca falamos que o negro era burro. Nós, na militância, muito pelo contrário. Mas as oportunidades para nós eram menores. Nós não vamos concorrer com um aluno que tem um quarto sozinho, ou dorme no máximo 2 em cada quarto, tem um computador, come bem as 4 refeições, tem lanche suculento na escola, tem todos os livros, todo o material didático pedagógico. Nós não temos. Eu fui entender nós não isso temos daí. os melhores professores. Então sim, de nós todos, um passa. Esse correu atrás? Não. Porque o que a gente queria é que todos tivessem a mesma oportunidade. Então eu não posso concorrer hoje com a pessoa que se alimenta bem, que dorme só no quarto, tem todo o material, estuda inglês, já foi no Disney World. E a escola pública acadêmica ficou à disposição desse tipo de gente, e nós? Então a política de cotas veio para atender uma falha dentro do sistema acadêmico para negros, índios e alunos pobres, porque o negro é pobre. Tá? Dos 100% pobres, 70% é negro, os outros 30% entram os demais segmentos da população. Então as cotas vieram para atender esse tipo de gente. Agora, eu não posso colocar, então isso é racismo. Se eu tenho, você corre e vai atrás. Não, eu quero que todos possam, não é um só. E outra questão, onde que eu vejo, por exemplo, aqui em Poços de Caldas, tem racismo ou não tem? O Chico Rei foi fundado em 1963. Qual que foi o objetivo do Chico Rei? Unificar as famílias, porque as nossas famílias não são organizadas historicamente igual às famílias da classe dominante. Nós já colocamos a questão do homem e a questão da mulher, o nosso desvalor colocado estruturalmente. E essa colocação de desvalor estrutural envolve o racismo estrutural. Agora, então nós do Chico Rei lutamos para que nós ocupássemos todos os espaços. Nós tivemos 50 anos, os 40 propriamente,
de boas relações estabelecidas com instituições de Poços de Caldas. Mas por que essas boas relações foram estabelecidas? Porque nós não oferecemos perigo, porque o negro estava preocupado com a família, com a aceitação social e nem com o combate ao racismo não estava. O combate ao racismo foi só inserido a partir da década de 80. Então você veja, aqui em Poços de Caldas, quando eu falo bang, todo mundo aqui já vem na cabeça que bairro é. Quem é que mora no bang? Qual é o maior segmento da população do bang? É a população negra. Quais foram os primeiros elementos, principais famílias que foram habitar o conjunto habitacional? Foi a população negra. E aí você vê, e eu pergunto hoje, dentro da questão da participação social, eu pergunto, quantos professores negros tem as universidades de Poços? Eu não conheço nenhum. Tem. Negro? Tem. Eu só conheço a Roberta, né? Não, tô falando não, sabe? Então, olha, ele disse que conhece uma. Eu conheço mais uma. Duas. E quantos segmentos universitários tem em Poços de Caldas? 1, 2, 3, 4, 5, pelo menos que eu sei. Mas são pouquíssimos. Para 2 professores negros. Quer dizer que o professor negro aqui em Poços não conseguiu fazer o mestrado. Porque agora eu fui a segunda negra que fez o mestrado é uma companheirinha nossa. Mas ela não é professora da universidade, mas fez mestrado. Quantas pessoas aqui negras você conhece no teatro, nos teatros de Poços de Caldas? Eu conheci duas, e uma mulher, duas. Seria 3, mas uma das mulheres saiu, ficou uma e um rapaz. Esse rapaz sumiu, faz tempo que eu não vejo. Quem é que está no teatro? Quem é que está na orquestra sinfônica? Percebe? Quem é que assiste os espetáculos que tem na Casa da Cultura, vocês que trabalharam na Casa da Cultura? Quantos negros apareciam nas reuniões da Casa da Cultura? Era coisa assim raríssima, assim. Raríssima! Coisa, assim, que me chamava atenção quando eu via. Percebe? Eu via aquele teu aluno, aquele menino, O Juliano. Juliano. Então, Raríssimo mesmo. então você veja, se você não está lá, é porque o racismo está presente. Você sente que se você for lá, você vai ser excluído, vai ser discriminado, vai ser mal atendido. Então, o racismo está encalacrado, porque quando a gente fala, ele é estrutural no Brasil. Então não é só a violência institucional. O racismo estrutural, ele é social. E empossado pelo poder dominante. Porque o racismo é institucional e pessoal. Pessoal é quando eu viro a cara, eu sei que você entra, você pagou a conta, mas eu não te sirvo. Eu já passei isso aqui em Poços de Caldas. Você me conta. Eu fui jantar no Palace Hotel, o mestre não me... Não agora, faz tempo. O mestre não me atendeu, porque é ele que... O mestre do hotel, que atende. Aí a pessoa que me convidou quis reagir, eu falei, calma, deixa comigo. Aí ela, mas você não pode ser assim. Eu falei, deixa que essa briga é minha. No outro dia, eu falei, que hora? Perguntei na hora de sair, que hora que o gerente estava lá. Ele falou a hora que o gerente estava. Eu falei, que hora que o fulano entra em serviço? Tal hora. Eu falei, tá bom. Então a hora que o gerente chegou, eu cheguei junto. Preciso falar com o senhor. Por favor, quer chamar fulano de tal? Ele chamou. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, nada. Chamou. A hora que o cara me viu, ele era muito gordo, muito branco, leitoso. Ele ficou roxinho. Começou a tremer. Eu falei, por favor, falei pro gente, diga a ele quem é que é responsável e fez a reserva da professora fulano de tal. Ele, mas o que aconteceu? Por favor, eu quero que o senhor me diga a ele quem foi que fez a reserva da fulano de tal. Foi você, ué. Eu falei, tá bom. Quem é que vai pagar a conta? É você, ué. Eu falei, pois é. Ele não quis me atender ontem na mesa porque eu jantei aqui. Quem vai pagar esse jantar? Era eu. Então, isso eu chamo de racismo pessoal. Agora, o racismo institucional
são as leis que não funcionam. Pode até criar as leis que não punem aqueles que agem como racistas. Isso é o racismo institucional. Então isso aí está tudo dentro de uma... O que é a estrutura? A estrutura é o que fica... Tem a superestrutura, que é o poder, tem a infraestrutura, que são os trabalhadores, e a estrutura são as relações que se estabelecem entre o pessoal de trabalho com o pessoal de patrão ou de poder. Então essa relação que está no meio dela é o que eu chamo de estrutura. E nessa estrutura está a prática, o exercício das leis. Então o racismo estrutural é por causa disso. Ele está aqui no meio, entre as duas pontas da própria sociedade. E é esse racismo estrutural que nós temos que estar discutindo, é o que a gente está fazendo aqui. Levando para as escolas, para o ensino médio, para as pessoas acima de 16 anos, para a sociedade como um todo, a nossa proposta de diálogo. Nós não estamos levantando uma questão de briga, de polêmica, nós estamos levantando uma proposta de diálogo com a instituição escolar, principalmente, para que se possa, dentro da instituição, trabalhar relações possíveis para combate a esse racismo estrutural. E no combate a esse racismo estrutural, ainda estou num processo de decolonização, que seja decodificação, para a descolonização das nossas mentes, dos nossos valores, das nossas práticas, do nosso jeito de ser. Nós queremos a construção de um novo ser, onde não existe diferença entre os desiguais. Eles são desiguais porque são pessoais, individuais, cada um como sujeito. Mas esse sujeito todos estão interrelacionando numa mesma sociedade, construindo um mesmo país. Ou seja, fazendo uma nova nação. E essa nova nação tem que ter espaço para todos nós de uma maneira igual, com oportunidades para todos, não para aquele que corre atrás. Porque a gente correndo, a gente fica cansado. As coisas têm que ser conquistadas, percebidas e assimiladas e deglutidas devagar, para o bem-estar, para que não dê indigestão, né? E mais que isso, acho que o negro no Brasil tem que começar a pensar de forma mais coletiva, né? Sim. Entendeu? Assim, não basta só eu, né, correr atrás, mas eu acho que todos têm que correr atrás e a gente tem que procurar se ver nos espaços também. Eu acho que mais que você falou da questão das cotas, eu estudei pelo sistema de cotas também. Talvez se eu não tivesse estudado pelo sistema de cotas, jamais eu me formaria, né? Então às vezes eu entrava na sala de aula assim, eu via ali uma sala em que tinha 40, 50 pessoas ali, era EAD ainda, então quer dizer, todas as provas, todos os cursos estavam naquela sala nos dias de prova, e eu era o único negro ali. Então assim, e quando se fala de cotas também não se pode pensar em cotas como um privilégio, né, igual as pessoas acham, né, que está tirando o lugar do branco. Eu já ouvi essa fala, né? Não existe o lugar do branco, né? A cota eu vejo como uma reparação histórica, né, do passado ali, e uma oportunidade. E assim, quando você é cotista, você faz o Enem, que é uma prova maçante, né, desgastante. Na minha época acho que era 2 dias que fazia, né, não lembro. E você vai estar concorrendo ali primeiro com os brancos, né, com os de ampla concorrência ali, e depois que você coloca ali o teu nome como cotista, você vai concorrer com outros negros ali. Então e as vagas de ampla concorrência são muito maiores, assim. Eu lembro quando eu fiz, tinha 2 vagas só para o sistema de cotas ali. Eu entrei na segunda. Então assim, não é uma questão de privilégio, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que sempre desconstruir, sempre que a gente tiver a oportunidade de falar e vier essa fala, né, que mas o branco e o negro têm a mesma capacidade. Não, sem dúvida, tem mesmo, intelectualmente sim, mas socialmente falando é o que a Tita falou, não tem, né? Então, é muito louco isso daí, porque quando eu entrei na faculdade eu não entrei por cota e eu era contra as cotas, né? Porque eu achei que eu tinha estudado muito e conseguia entrar sem cota. Mas depois que eu entrei lá dentro da faculdade, eu vi o tanto que eu tinha dificuldade de assimilar o conteúdo. Por quê? Porque o meu estudo de base lá já estava atrasado. Eu falava assim, mano, parece que eu não estudei isso aqui. E eu já vi que os caras já estavam na minha frente a milhão.
né? Aí depois eu vi até uma entrevista muito famosa do MV Bill, que ele explica muito esse lance, o porquê dessa desigualdade, porque que é uma medida reparativa, né? E atualmente, já faz um bom tempo, eu sou mega a favor das cotas, né? Você compreendeu o significado das cotas, Exatamente. né? Bom, e agora, Damona, na questão Uai, da cultura? a gente chegou na cultura, 2 pontos, expressões a serem descolonizadas. Bom, então, de repente, quais são as expressões que têm que ser descolonizadas? Vamos lá. A questão da libertação do corpo, a construção do que é o corpo masculino e do que é o corpo feminino, a nossa própria beleza, a nossa própria estética, não é? Que dentro, principalmente na questão das vestes, o embelezamento do corpo, a questão da respeitabilidade para com o nosso corpo, a saúde, a questão da saúde, a questão da criação dos filhos, da prole, o planejamento familiar, não é? O respeito. Eu me lembro da questão de uma vez, antes mesmo de ter o movimento gay, nós estávamos em São Carlos, quando veio uma vozinha rustida, miudinha lá dentro da sala, no fundo, virou assim, e nós, como é que ficamos? Todo mundo olhou para lá. Era uma pessoa negra, baixinha, todo mundo olhou, mas como? Nós quem, né? Ele virou que além de ser negros, somos homossexuais. Caiu a ficha na hora. Naquele dia em São Carlos, começou a haver um movimento em defesa dos gays dentro do movimento negro. E tanto que a última conferência que eu assisti em Brasília, que eu participei, a questão de gênero é discutida junto com a questão do negro, na mesma conferência, a questão da discriminação. Então nós temos que trabalhar qualquer tipo de discriminação. A senhora sabe que, agora, eu acho que muita gente nem sabe dessa história, eu tenho uma parte da militância de LGBT. Eu tive um irmão mais jovem, que ele era gay, e ele, após ser espancado na rua, ele se suicidou com 17 anos, né? Porque era uma cidade bem pequena e ele estava voltando de um curso à noite, onde algumas pessoas começaram a xingar, né, todos aqueles xingamentos LGBTfóbicos e outras coisas. E além disso, houve uma agressão física e ele entrou em depressão e ele se matou aos 17 anos. Então é uma das outras bandeiras também que a gente precisa realmente levantar, né? E era uma coisa que eu conversava muito com ele, que ele falava, já é difícil sendo gay, sendo negro e pobre. Então, aí a gente vê que realmente a luta vai aumentando, né? Aumenta. Então, se a gente carrega uma bandeira e um fardo e luta por uma causa, quando a gente junta 2, 3, 4 causas, vai ficando muito mais pesado. É verdade. E então você veja, a gente tem que começar a pensar nessas deconstrução. Do corpo da mulher, da saúde da mulher, do corpo do homem, da saúde do homem, a prole, a planejamento familiar, a questão específica de manutenção da nossa sobrevivência, que é o trabalho. Como nos preparar para o trabalho, quais são os instrumentos, quais são as condições. Se essas condições não existem, nós temos que começar a lutar para criar essas condições de trabalho. Qual é a preparação profissional que o jovem negro recebe? Tem que ter escola. A escola te prepara para quê? Você sai do ensino médio preparado para fazer o quê? Se você não for ter vida acadêmica, você não tem profissão. Vai ser comerciário? Qual é a loja que emprega negros? Quantos negros tem empregado nos balcões aqui da cidade? Pela quantidade de negros que tem na cidade, quantos negros estão nos nossos balcões, ou negras? Então, a luta pela condição de trabalho, condição profissional e salário.
Nossos salários nas empresas são mais baixos do que os salários dos outros. Então são coisas todas que nós temos que ver. E a cultura, como é que eu colocaria a cultura aí? É a cultura que nos vai abrir a consciência. Essa discussão que fizemos sobre a religiosidade, sobre o hip hop, sobre as danças, sobre a música, sobre a arte, é elas que vão nos alimentar enquanto cidadãos, nos dar coragem e embasamento para discutir o racismo estrutural colocado. Porque se eu não assumo a minha cultura, eu não vou assumir quem eu sou. Porque eu não sou europeia. Como a Dalmone colocou, tudo que ela aprendeu na escola não mostrou isso tudo que nós temos. Essa riqueza maravilhosa que chama Brasil, que chama cultura brasileira. E a nossa cultura brasileira é uma cultura mestiça, ou cultura híbrida, para usar uma linguagem do momento. Nós temos índios, nós temos europeus, sim. E nós temos a negra tão expressiva. Mas nenhuma delas tem que ser subalternizada. Se existe um espaço na universidade, que todos estejam lá. Ou senão nenhum. Aí se tirar nenhuma, aí não tem universidade. Mas a gente preferia ter uma universidade também híbrida. Em que a gente pudesse trabalhar. Então a cultura acaba sendo o principal instrumento de libertação. Uma cultura assumida, uma cultura reflexiva, uma cultura crítica e uma cultura interseccionalizada. Ou seja, uma cultura que seja vista como um projeto, eu já não coloco nem proposta. Já tem que ser um projeto de vida, um projeto de transformação. Porque se a gente não começar a pensar como descendente de negros escravizados e como criar caminhos para esses negros escravizados nesse século XXI, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E esse Brasil nunca vai passar de uma piada, como está sendo agora. Agradecer à Secretaria de Cultura pela organização do edital que permitiu que a gente estivesse aqui hoje conversando sobre isso. Nós nos encontramos outras vezes para pensar como manter essa conversa e agradecer a todos os presentes, os meninos que cuidaram da filmagem, agradecer essa oportunidade da gente poder falar sobre o que é presente na nossa vida, mas que está fora de uma prática de análise crítica, está fora, está sempre um pouco distante ou só no encontro dos novembros que vão falar sobre consciência negra. Então acho que foi uma ótima chance da gente falar sobre isso e eu tô pensando aqui comigo que eu acho que o melhor vai ser o próximo encontro, porque aí a gente vai ter inclusive isso mais amadurecido, né? Porque também é difícil, porque todos nós aqui biograficamente poderíamos dar muitos exemplos que nos exporiam também muito e a gente, na melhor medida possível, conseguiu trazer para a conversa as construções pelas quais a gente passa para poder ser quem somos e as reflexões que a gente vai tendo ao longo da vida e vai transformando para que a gente releia as coisas e crie esse tempo de refletir, que crie também em quem perceber, em quem tiver abertura para perceber isso, também fazer suas análises, também fazer suas reflexões e também se debruçar sobre esse assunto, né? Eu acho que foi uma ótima abertura e
Agradeço muito esta realização, esse encontro, essa reunião, e agradecer à Secretaria por essa chance de nos dar a falar sobre o que a gente considera fundamental para a formação das pessoas. Muito obrigada. Muito bem, parabéns para nós. Muito bem.